Vamos continuar no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como um prelúdio da cura. Então, vamos começar a pensar por aqui. É lógico que a gente não está fazendo um culto ao sofrimento e que a gente vai ficar feliz e achar que legal que eu estou sofrendo. Mas eu preciso aprender a diferenciar o sofrimento que me impulsiona a crescer do sofrimento que me atola no mesmo lugar em que me encontro. Então, muitas vezes, o meu sofrimento, para que ele se resolva, eu preciso aprender a perdoar. Então, se eu fizer um esforço para aprender a perdoar, inicialmente é esforço, mas depois vira uma alegria, e isso me cura. Porque quanta coisa em mim é inquieta, é tumultuada, porque eu ainda não sei perdoar. E eu preciso carregar em mim a mágoa, o ressentimento, a irritação, o descontentamento. Então, tantos sentimentos que, se eu aprender a perdoar nesse exercício de amor, eu vou me curar. E eu me curo espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Porque nesses últimos domingos, o que a gente viu? Que toda dor, seja emocional, física ou com as nossas questões espirituais, vão ficar ligadas à desarmonia que temos frente à lei de Deus. Então, cada vez que o meu exercício me harmonizar com a lei de Deus, eu construo situações de equilíbrio em mim e vou equacionando situações difíceis. Mas para isso, eu preciso entender. Então, quando ele diz aqui, que a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura, é porque eu entendi que essa situação difícil esbarrou naquilo que eu não entendo ainda ou não conquistei, mas que vai, de certa forma, ser um estímulo forte para a minha mudança. E aí, eu já não vejo isso como um mal, mas eu vou ver como um aprendizado. E se cada um conseguisse agora, pensa numa situação difícil e vê o que você mudou depois da situação. E vê se resultou em crescimento e maturidade ou não. Porque aí a gente entende o que é prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. De novo, é a mesma situação. Olha, eu sei mandar, mas o mando está atrelado ao meu orgulho. Então, eu não suporto crítica, eu não suporto nada que não aconteça exatamente como eu quero. O que vai acontecer comigo se nesta vida eu me sentir obrigada a obedecer? Como que eu vou entender no primeiro momento? Eu vou ficar feliz ou vou ficar incomodada? Então, eu vou entender isso como sofrimento. Agora, se eu não fizer esse raciocínio, está ligado ao que tem na minha memória, eu posso interpretar como uma coisa impossível de suportar? Às vezes a gente abandona relacionamentos porque a gente diz assim, eu não suporto mais isso. Eu não vou ceder. Eu teria que mudar muito e eu não tenho essa disposição. E aí eu me retiro porque eu julguei isso um sofrimento impossível.
Sim ou não? Então, o que faltou? Analisar qual era a minha dificuldade e o que eu teria que trabalhar para dar conta de determinada situação. Então, quando eu entendo, não é que eu não vou sofrer ou que não vai doer. Mas uma coisa é eu entender por que eu passo por isso. Outra coisa é passar sem entender. Então, eu lembro quando a gente discutiu esse capítulo, a gente falou assim, ó, tomar injeção dói. Por que a gente toma? Porque eu entendo para que serve. Se eu sei que aquilo vai me curar, eu vou lá e aceito. Agora, não é gostoso, mas eu aceito. Porque eu entendi o objetivo, tem finalidade. Então, se eu compreendo, a dor fica mais suportável. A gente faz careta, a gente aperta a mão, a gente torce, mas a gente aguenta. Mas eu entendi para quê. Agora, se eu estou passando por um momento de dor e eu não entendo o objetivo, finalidade, vai ficar insuportável. Então, a compreensão nesse momento vai fazer toda a diferença daquilo que eu sou capaz de suportar. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, e que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Porque uma vez que eu aprendi a perdoar, essa conquista é do meu espírito. E aí eu sou capaz de usar a minha conquista em todas as situações da vida. E isso vai comigo para o futuro, porque faz parte da minha bagagem espiritual. Então, se de repente, nessa oportunidade reencarnatória, eu posso desenvolver, construir em mim esse bem chamado perdão, eu conquistei, é meu. Então, não vai ter outra situação onde eu tenha dificuldade, porque eu construí. Então, às vezes a gente fala assim, olha, humilhação é a dor típica do espírito orgulhoso. O espírito humilde, ele não fica humilhado, ele fica compadecido do desequilíbrio do outro que tem agredido, mas ele não se sente humilhado. Por quê? Porque nele a humildade é uma conquista. Então, quando eu aprendo esse raciocínio, eu vou entendendo, olha, o que o outro falou não necessariamente era para me humilhar ou para me diminuir, mas como eu ouvi, fica assim registrado. Então, às vezes, muitas coisas doem, muitas coisas nos diminuem, nos humilham. Por quê? Porque o meu orgulho ainda é muito grande. E enquanto eu não faço essa compreensão, o relacionamento é difícil, porque o outro falou, foi para me humilhar, para me provocar. Aí eu mudo, e o outro também falou para humilhar e para provocar. Então eu vou percebendo que onde eu vou, isso me persegue. Então aí eu preciso parar e falar, peraí, isso me persegue, ou é assim que eu ouço? Gente, isso acontece tantas vezes na vida, às vezes a gente fica sabendo de uma história. Uma pessoa vem em conta e fala assim, que pena, elas discutiram, uma falou isso, aí vem o outro e fala assim, nossa, foi um bafo, mas falou coisa para baixo da chinela. Você fala, nossa, coisa feia. E o outro, que não ouviu dessa forma, vai falar assim, não, elas foram meio ásperas, mas nada. Então, o que a gente percebe? É como eu ouvi. E aí eu vou contar com a pimenta que eu ouvi. E isso atrapalha muito a vida. Porque esse é o perigo de recado, não é? Recado a gente deixa, o outro lê no tom que ele quer. Por favor, não arraste a cadeira. Por favor, não arrastem cadeira. Mudou? Vai gerar uma reação. A outra fala, gera outra. Mas se eu deixar esse bilhete na lousa, cada um que chegar vai ler no tom que quiser.
E aí? Isso tem a ver com a intimidade de cada um. Então, é isso que eu preciso aprender. Como é que eu estou ouvindo as coisas que me chegam? Porque senão eu também não entendo. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. Então vamos entender a figura. Se eu posso pagar a 100ª parte da minha dívida e ganhar a quitação, compensa eu pagar ou esperar para acertar até o último centavo? Se você estiver devendo 100, qual é a 100ª parte? É um bom negócio, eu devo R$100, você me cobra 1 e está tudo certo? Ô, gente, não é um negócio da China isso? Por que será que a gente não faz? Então, vamos tentar raciocinar para a gente entender. O que é essa 100ª parte? Então, se a minha questão é em relação ao perdão, eu preciso aprender. Mas eu preciso aprender e eu tenho essa questão a resolver com 100 pessoas, as quais já me falaram alguma coisa e das quais hoje eu carrego mágoa. Se eu aprender, exercitando a perdoar uma vez, eu aprendi, está aprendido, já está certo. Então, para as outras 99, eu já sei resolver. Por isso que ele diz: se pagar a 100ª parte, a dívida está quitável. Então, o que eu tenho que entender? Que se eu ainda não tenho essa quitação, é porque eu ainda não aprendi. Mas isso funciona na vida com tudo. Olha, depois que eu aprendo a fazer conta de vezes, você pode trocar os números e eu continuo sabendo? Eu continuo sabendo. Agora, eu só não vou saber se eu aprendi só multiplicação, você me dá uma divisão, aí eu vou ficar em dúvida. Eu não sei se eu sei fazer, eu tenho que aprender. Eu ainda não sei. Agora, multiplicação você pode colocar de qualquer jeito que eu resolvo. Então, se eu aprendi a perdoar, está aprendido. Eu vou aplicar em todas as situações da vida. Mas isso vai servir para a fé, vai servir para a humildade, vai servir para a bondade, vai servir para todos os nossos sentimentos. Porque uma vez conquistado, a situação está resolvida. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? São felizes porque quitam e depois de quitarem estão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Então é assim, a gente recebeu na vida oportunidades de exercitar alguns sentimentos. Eu vou falar um que eu imagino que a minoria que trabalha, que é a paciência. Ninguém tem que suportar nada em casa, então vamos falar dela que não mexe com ninguém. Então, se eu não me disponho a exercitar a paciência, não tenho. Agora, quando eu me proponho a fazer este exercício de paciência, uma vez que eu conquistei, a conquista é minha. Só que quem tem paciência com um, tem com todos. E a hora que a gente melhora numa relação difícil, a gente fala assim: mas você sabe que meu chefe me incomodava e agora não me incomoda mais? Mas você sabe que eu achava minha sogra esquisita, agora eu já não acho mais? Não é que os outros mudaram, é que eu melhorei aquilo que eu tenho em relação à paciência.
eu adquiri valor. E quando eu adquiro um valor, eu fico mais pronta para as demais relações. Então, se eu entendo assim, eu vou reclamar daquele exercício que me alavancou para a conquista? Não, eu vou falar, olha que bom que eu pude aprender. Isso vai me servir em muitas situações da minha vida. Vai facilitar a minha vida. Então, aí, eu vou agradecer como oportunidade. Só que o que ele está falando? Ó, mas às vezes eu faço um exercício de paciência aqui, só que eu fico reclamando. Então, ó, eu estou até tolerando a pessoa para chegar na conquista da paciência. Aí eu começo assim, mas tudo eu. Ah, mas também não vou fazer mais isso. Por que não pede para o outro? Nossa, mas Deus também põe tudo no meu caminho? Por que comigo? Então, o que eu faço? Eu exercito a paciência com esse e exercito a reclamação aqui. Então, o que ele falou? Você pagou um e arrumou outro. Então, você vai começar tudo de novo. Por quê? Porque se eu construir essa energia, ela é minha. Então, eu acertei uma e vou ficar com a outra. Então, o que eu tenho que entender? Que em tudo é um exercício de amor. E eu tenho que ver o que eu posso e como eu faço. Porque senão eu faço uma complicação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada. Inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Então, eu acho que isso a gente vai ter que raciocinar muito. Porque isso é comum. A gente fala, ó, já estou dando conta lá de casa, tá bom demais. Ah, não me pede para ajudar mais nada, ninguém, em lugar nenhum, porque eu não tenho tempo. Se for meu compromisso e eu estou abandonando e deixando para depois, eu tenho que entender que estou deixando para depois. E depois ele continua sendo meu, com todas as complicações que vierem nesse pacote. Por quê? Porque se é meu, eu tenho que resolver. Então, eu não posso usar como justificativa, porque eu falo aí a gente torna a pessoa esquisita. Ó, porque eu estou fazendo um exercício no bem, eu me dou o direito de anular todo o resto que eu tenho que fazer. Ah, não, eu já sou muito boa aqui, eu vou fazer só isso, o resto eu não faço não. Como assim? Então, tudo bem, não faço é uma opção. Mas se eu não acertar daqui a pouquinho, pode não ser nessa, mas vai ser na próxima. Só que a hora que na próxima chegar com a oportunidade para resolver uma questão, eu sei ver se vou estar pronta, ou se eu vou reclamar de novo. Então, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, porque senão isso se complica, e aí não tem de quem eu reclamar. Vou colocar só uma coisa para você tocar aí, porque hoje de manhã lá no Allan Kardec a gente teve uma conversa que acho que é interessante para trazer. Então eu entendo tudo isso. O Evangelho eu, pelo menos, compreendo nessa explicação, mas eu não dou conta. E aí eu não dou conta, começa a virar uma desculpa também. Qual é a reflexão que eu devo fazer? Para não ficar atolado nesse outro passo, que é de ficar do entendimento, tá bom, aprender a perdoar é fundamental. Mas eu não dou conta de perdoar. E eu fico nisso. Eu entendo que é importante e não dou conta de perdoar. Penso que talvez isso vai ser uma situação de todos nós, né? A gente fala não dou conta para muita coisa. Então agora a questão é assim: se eu não dou conta disso, o que é que eu dou conta? Eu preciso definir. Porque senão eu não vou construir nada no bem. E quando semana passada a gente falou, se eu disser assim, olha,
a minha maior dificuldade está lá em casa, em determinado relacionamento. Está muito difícil. Está virando o insuportável mesmo. Tudo bem, está certo, porque tem hora que a situação fica insuportável. Mas insuportável porque eu fiz escolhas equivocadas, o outro já fez escolhas equivocadas, complicou tanto que está insuportável. Então eu tenho que pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer? Porque se eu começar a construir no bem, eu posso não realizar aqui com esse agora. Mas em trabalhando no bem, me esforçando no bem, eu vou também adquirindo valores que vão me habilitando a daqui a pouco retomar e acertar. O problema é quando eu me contento com o não dou conta. Para mim é muito difícil, então eu não quero. E aí eu me recuso a fazer qualquer esforço de reparação. Então eu não dou conta hoje, eu não vou dar conta amanhã, nem depois e nem depois. Quando eu vou despertar? Só a hora que isso virar um desequilíbrio tão grande, que aí eu vou falar assim, ó, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não... Então, mas aí já foi. E infelizmente, a coisa pode evoluir neste sentido. Eu vou me negando tanto, que tem uma hora que eu não encontro forças para continuar. Por quê? Porque aí a situação já traz muitas implicações e complicações que agora realmente ficou um fardo um tanto pesado. Então eu tenho que sempre pensar que hora é a minha vez. Eu lembro que quando eu comecei aqui a falar, que eu estava pesquisando, que tinha uma frase que dizia, eu penso muito nisso, que sempre na nossa oração a gente pede, né, e fala assim, ai Jesus, eu confio na sua força, no seu poder. E que hora que Ele vai poder confiar na nossa força? Senhor, deixa comigo que eu assumo e faço. Então, em quem é que Ele pode confiar? Porque quem é que vai ser o trabalhador fiel da seara dele? Se eu não posso, se eu não dou conta, se eu não perdoo, não sou eu. Então, Ele chama, mas a gente não se habilita para o trabalho. E aí, eu não dou conta mesmo. Porque tudo na vida que eu quiser dar conta, eu preciso querer muito. Muito mesmo. Senão, nada feito. Gente, pensa no trabalho profissional. Precisa querer para dar certo. A gente precisa aprender, a gente precisa investir, precisa se esforçar. Tem hora que a gente passa cada coisa e dá conta, né? Por quê? Porque ali eu compreendo, eu dou conta que tem um salário no fim do mês. Tem o que eu vou ganhar. Então, raciocina como espírito. Eu tenho que dar conta porque isso constrói a minha bagagem como espírito. E se eu não der, é assim que eu estou estabelecendo esse limite. Não dou conta, meu limite é esse. Então eu tenho que contentar com isso que eu posso. Mas tá bom o lugar que eu estou? Não. Eu queria ser feliz, eu queria ser uma pessoa segura, eu queria ser uma pessoa tranquila, uma pessoa menos ansiosa. Só tem um caminho, construir o bem. Mas para construir o bem, só dá conta do bem. Senão eu não dou conta. Então, a gente que vai complicando, né? Porque possibilidade, todos nós já temos. Agora, com isso, gente, eu estou falando que é fácil. Eu estou falando que a gente dá conta. Não dou conta, é uma desculpa. Vou falar. Ó. Então, essa questão que envolve o equilíbrio de nosso pensamento e sentimento com as nossas questões físicas. Lá no livro Missionário da Luz tem o seguinte trecho, ó. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Por que quase sempre ele não usou a palavra sempre? Tirou esse quase daí. Vamos pensar? A Maria falou que eu achei que não tem. Por quê? Porque em alguns raros casos é só uma drenagem da energia doente que falta para aquele espírito
ir purificando, em alguns raros casos. Por isso que ele falou assim, ó, quase sempre. Então, na maioria dos casos, o corpo doente só está contando a história da mente doente. Então, se o meu jeito de pensar é em desarmonia com a lei de Deus, isso vai ter uma repercussão orgânica. Eu vou ter dor, eu vou ter desconforto e eu posso definitivamente adoecer. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, olha, quem sente e pensa é meu espírito. Mas tudo que ele pensa e sente, ele comunica ao perispírito. E o perispírito grava essa energia e isso repercute no corpo físico. Então, o que ele está definindo? O corpo é só o vaso, que contém o espírito e o perispírito. Então, tudo funciona de lá para cá. Então, quando eu chego a um desequilíbrio orgânico, por mais bonita que seja a nossa explicação fisiológica, anterior a isso, a gente tem uma história de perturbação de pensamento e sentimento. Ah, mas sempre assim? Obrigatoriamente assim. Ah, mas e a criancinha? Uai, mas é a primeira vez que ela está reencarnando? Esse corpo é a primeira vez mesmo, acabou de começar, mas esse espírito é antigo. Então, o que ele traz? Então, o que o item anterior do Evangelho dizia para nós? Se eu não acertar hoje, pode ser amanhã. Se não for nessa vida, pode ser na próxima. Porque uma vez que eu construir um desequilíbrio, esse desequilíbrio é meu. E eu que vou dar conta dele. Reorganizando da forma que eu for conseguindo. Porque Deus vai me dando tempo para aprender, amadurecer e reparar. Mas eu tenho que dar conta. Então, toda vez a gente vai ter essa relação. Mas fazendo uma analogia que você está falando, pode colocar que o perdão ele tem 3 estágios, por exemplo, mental, no coração, no sentimento e no corpo. Não é? Enquanto você não sana um, você não consegue, entendeu? Não é só o perdão, é a construção que você constrói isso no espírito, porque é ele que está elaborando o pensamento. Você sente e isso é informado para o seu corpo físico. Agora, esse estágio vai acontecendo de acordo com a duração e a intensidade desse estímulo. Então, se eu penso no mal todo dia, várias vezes, e uma vez só no bem, qual é a gravação que predomina no seu perispírito? Então, tudo bem que você perdoou, mas e as demais? Então, eu preciso da repetição e do estímulo para fazer a gravação. Então, o que a gente confunde? Às vezes eu falo uma coisa, e eu falo, ai meu Deus, eu falei isso, ai meu Deus, tá, foi uma vez, e o resto? E às vezes eu faço um bem na semana e já acho que eu estou podendo tudo. Foi um bem. Contra quantos mais ou menos e quantos maus efetivos? Então, eu preciso ter essa clareza comigo, porque senão eu não vou entender. Agora, é um processo que você vai conquistando. Então, hoje eu não consegui perdoar, mas eu já estou melhor, já me dá conflito. Amanhã, assim, não consegui, assim, vibrar, assim, mas já não desejo mal. Depois, até que eu chego na conquista definitivamente. Então, é todo o processo que tem para conseguir. Peraí, você cria? Aí ele diz assim, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo.
Eu acho que isso é fácil para ler, mas é difícil para viver. A gente nunca gosta de ter um limite físico, ou ter uma doença, seja ela qual for. Esse trecho do Evangelho é escrito por um espírito que assina como Cura d'Ars. Ele foi um monge na época que se dedicava só ao bem e tinha, como todos, um voto de pobreza, de castidade. Então, quer dizer, era uma vida de só disciplina. E quando ele é chamado aqui nessa hora, eles pedem para que ele cure uma menina cega. E ele diz assim, ó: por que vocês me chamam aqui? Para fazê-la enxergar? Isso não depende de mim. Aí ele começa a questionar se ela já tinha méritos para ser curada. E em curada, o que representaria aquilo para ela? E aí ele pergunta se ela já conhecia a felicidade do limite que ela ganhou. Então eu penso que às vezes a gente tem que analisar. Eu já conheço a alegria dos limites que eu tenho? Porque às vezes, até na nossa programação, o limite financeiro vira para nós motivo de queixa. Meu Deus, por que comigo? Por que? Então, mas você já perguntou da alegria desse limite para o seu espírito? Ah, mas eu não precisava ter uma vida assim tão limitada, porque eu tenho tantos planos. Então, plano para fazer o quê? Então, eu tenho que olhar para a minha tendência. Porque às vezes o plano era: nossa, gente, agora é tão fácil ir para os Estados Unidos, né? Nossa, ia ser tão bom, já pensou que legal? Em vez de ficar discutindo se eu vou na excursão da terça, que para na 25, eu ia ver qual voo que eu vou para fazer minha compra em Nova York. Olha que legal. Então, será que o limite financeiro não é a alegria do seu espírito? Então, será que algum limite físico não pode representar a pausa necessária para a reflexão que o meu espírito está precisando tanto? E que se me deixasse à vontade, eu não conseguiria de novo? Então, é isso que ele vai questionando o texto todo. Se a menina já tinha parado para perceber o que aquilo representava na vida dela. E que não era por meio dessa cura, mas sim com a maturidade dela. Então, eu já estou pronto para mudar de situação? Ou isso ainda é a minha necessidade? Então, tudo isso tem que ser um objeto de reflexão, senão eu me confundo. Eu me confundo em relação ao que eu sou, ao que eu posso e ao que eu preciso. Às vezes a gente pensa que essa questão da reflexão e a gente descobrir quais são as nossas reais necessidades dentro do nosso fato de espírito, que está fomentando em nós ações para que essas necessidades sejam atendidas, como o caso que o senhor citou, às vezes uma limitação física ou uma limitação financeira. Então, a gente quando começa a pensar nisso, e foi até o início da aula que o senhor falou, a gente acha que isso é uma tortura, mas não é, né? É como a gente está com uma dor de cabeça muito forte e você toma um remédio para ajudar a diminuir essa dor de cabeça ou realmente curar. Então, quando você começa a pensar nessas necessidades, você vai se transformando, você vai se melhorando e, na realidade, você vai galgando uma felicidade maior no seu espírito. Então, a gente não pode entender isso, né, as necessidades do nosso espírito, como algo de ruim para nós. A gente tem sempre que ver, olha, eu vou refletir para eu descobrir, dentro do que está posto para mim, dessas limitações, ou o inverso disso. Né? Às vezes, eu venho muito abastado de várias situações, né? De facilidades intelectuais, de poder econômico, de poder social, né? Várias situações, que também não deixa de ser necessidades que nós precisamos trabalhar no nosso espírito. O que eu vou fazer com isso? Né?
Então não é uma tortura, mas é algo que nos conduz para um caminho feliz. Né? As dificuldades físicas, emocionais, mentais, despertam o espírito para a necessidade de se reposicionar, mudar e evoluir. Construir um futuro sadio e alegre, por boas obras, para evitar as causas que geram amargura e para evoluir, respeitando a harmonia universal e as leis divinas. Então, vamos tentar fazer no concreto. Se eu não tiver o estímulo da dor ou da ameaça real, qual a chance de eu disciplinar a minha forma de comer? De verdade. É fácil. Então, muitas vezes eu só me submeto àquela disciplina porque eu já estou em sofrimento. Ou eu tenho uma dor física, ou eu tenho uma dor emocional, ou tem uma dor acontecendo. Então eu vou me submeter. Por quê? Porque agora eu não estou suportando o desconforto que isso já me traz. Mas antes da dor, eu ia levando de forma totalmente indisciplinada. E isso vai ser assim com tudo. Então, quando que eu vou me atentar para a minha necessidade de perdoar? Quando a mágoa definitivamente me trouxer dor. Mas não é aquela dorzinha do desconforto, essa pessoa me incomoda, eu não oro mais. Mas é quando já obstruiu tanto o meu fluxo energético que agora eu tenho definitivamente um desequilíbrio, que pode ser desde uma perturbação a uma questão orgânica definida. E aí eu percebo que aquilo está me fazendo mal. Aí eu dobro o meu esforço para disciplinar. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e que ela me disse assim: minha diabetes não tem jeito não, o médico já falou, é fundo emocional. Eu não posso emocionar que ela sobe. Eu fiquei pensando, o que será que vai ter que acontecer? Porque, gente, não é emocionar, é porque emoção que eu me emociono, né? O que é que me emociona tanto assim para dar pane no sistema? Então, se eu não colocar nome, e era engraçado, porque assim, o que me chamou a atenção, na verdade, que era assim, ó, eu, uma pessoa, a diabetes, uma entidade à parte, né? Parecia a invasão do ET, sei lá o que ela imaginou que era aquilo. Por quê? Porque não faz parte de mim. A diabetes resolveu ter esse comportamento, não tem nada com a vida dela, ela faz o que ela quer. Assim. Então, o que emociona que me faz isso? Agora, vamos combinar? Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho que aprender por nome. O que eu fiz que me deu dor de cabeça? Eu já sei. A culpa é do tempero da sogra. Certeza. Certeza. Mas é isso mesmo? Pois é, mas quando eu estou de férias aqui, tempero não faz mal não. Uai, mas aí eu só aprender que nome tem isso. Então, porque às vezes eu não observo, mas algumas contrariedades me alteram. E eu passo o dia um tanto mais tensa, aí eu termino com dor na nuca, dor no ombro, uma dor de cabeça, sentindo mal. Mas aí eu acho que foi aquele cochilo à tarde no sofá. Eu não consigo mais recapitular e ver como é que foi que eu lidei com uma fala de alguém que me incomodou. Então, eu preciso aprender a fazer essa pausa e colocar nome. Agora, dá trabalho? Muito. Principalmente porque, nesse exercício de colocar nome, muitas vezes o nome vai ser assim, ó, orgulho, meu, não falo do outro. Aí eu vou ter que aprender a resolver. Então, é exercício? É exercício. É fácil? Não. Agora, a hora que eu começar a sofrer, eu vou tentar ver o que é que eu faço que me desarmoniza com a lei de Deus. Mas, infelizmente, eu ainda preciso sofrer.
Então, às vezes, a gente só procura porque já chegou no sofrimento. Eu não consigo dar esse passo antes do sofrimento. Por isso que eu já chego com tanta dificuldade. A doutrina dos Espíritos amplia o entendimento a respeito dos relacionamentos humanos quando mostra claramente que não agimos sem influências. Além das interferências negativas, temos também as intuições promovidas por espíritos superiores, que muito nos auxiliam. Essa é outra coisa. Eu acho que essa é a desculpa mais bonita que espírita usa. Ai, gente, eu não fico muito fulano, não, ele é perturbado, não me perturba tanto. Nossa, eu saio tão mal. Por que você vai para a sintonia dele e não vai para o amigo espiritual e arrasta ele para a sua? Porque isso é mais um jeito de eu entender onde que está a minha dificuldade. Ah, eu não gosto do fulano, não, porque ele vive falando mal dos outros, ele me incomoda. Então, mas por que na minha presença ele acha espaço para falar mal dos outros? E como é que eu fico diante disso? Qual é a minha postura? Porque eu acho que isso vai ficando complicado, porque infelizmente vira desculpa. Então, meu filho está indo mal na escola porque ele arrumou uns amigos lá que eu vou te contar isso, aquilo. Eu já falei, vou dar um jeito e vou cortar, porque aqueles meninos lá não servem para andar com meu filho, não. Eu acho que a mãe do outro fala a mesma coisa também, mas tudo bem. Porque se eu procurei aqueles amigos, é porque é essa afinidade que eu tenho. Eu gosto de quem vai na escola para não prestar atenção, senta lá no fundo, que vai tacar papelzinho, tacar borrachinha. É disso que eu gosto. Então eu estou mostrando qual é a minha dificuldade, o meu limite. E o que eu vim aqui para educar. Eu não estou falando que você não precisa limitar a companhia ou o lugar que ele frequenta. O problema é limitar acreditando que o seu é um anjo do Senhor, caiu aqui na Terra por acaso, porque ele devia estar lá em outro planeta de tão evoluído que ele é, e que você não precisa fazer nada com ele. Aí só falta construir um andor e querer carregar o menininho nas costas, porque ele é santo. Aí toma um susto, a hora que essa criatura cresce, que o conserto é complicado. E quanto maior a ilusão, maior a dor da desilusão. Então aí a gente toma um susto mesmo. Então eu tenho que entender, por que ele gosta disso? Por que a afinidade é essa? E o que eu preciso estimular para ele fazer a modificação disso? Senão eu me nego a enxergar. E assim a gente faz conosco também. Ai, não sei porque as pessoas vêm falar disso comigo. Como assim, não sei? A Joana fala uma coisa interessante. Dependendo do assunto, eu sei exatamente quem eu procuro para conversar. Sabe por que é para você que conta? Porque é você que vai falar que tudo bem. Não liga não, você estava nervosa, a gente faz isso mesmo, não está nada não. Se você for contar para o outro, ele vai falar que pênalti você fez, vai ter que reparar. Não está certo mesmo. Vamos combinar. Alternativa 1 ou 2 é a que eu gosto de ouvir. Certeza que eu gosto da 1. A 1 fala que eu estou certa, que eu não preciso mudar nada. A 2 fala que eu preciso mudar, que eu tenho que pensar melhor no que eu faço. Que agir assim não é uma boa, porque eu não gosto que façam isso comigo. Então, eu tenho que entender, porque isso também conta para mim quem sou eu. E aí eu vou podendo modificar, porque é a minha chance. Entretanto, são as influências negativas que fazem com que o relacionamento entre seres espirituais fique comprometido. Vamos pensar aqui nas influências negativas, mas eu não quero falar de influência negativa de espírito desencarnado, porque eu acho que os encarnados já estão fazendo uma confusão tão boa que a gente não está precisando deles mais para nada. Eles estão tudo aposentados. Estão assustando. Estão tudo aposentando. Porque, vê bem, é um tom.
Então, de repente, alguém pode chegar para mim e falar assim: olha, então, semana passada, a dona Jacinta fez uma colocação que eu não gostei. Aí ela me fala assim, tentando. Aí eu chego assim: sabe, Mariana? Ela falou: você falou uma bobagem tão grande semana passada que ela chamou o corpo. Ô, gente, presta atenção, o que vai acontecer aqui? Qual que é o próximo encontro das duas? Qual é a chance da briga acontecer? Só que você não fala nada pra ela que eu te falei, não. Viu? Ô, Lu, Ela pediu o segredo. hoje de manhã, no reformador, isso eu estava falando agora, aí você falou em seguida. No reformador tem um trecho da Joana, agora, e Jacob, falando sobre a intriga, que é isso que você está falando. Né? Eu não vou colocar nas palavras elegantes da Joana, mas num determinado trecho ela fala: se é verdade que a boca fala do que o coração está cheio, é melhor que você feche a boca até ter certeza que seu coração tem algo de bom para falar. Porque senão, quando você se cala, você ainda é senhor dos seus pensamentos. Quando você fala, você passa a ser escravo deles. Essa é a colocação que ela põe em relação à intriga. É um trechinho. Eu pus de uma maneira mais lá, Emmanuel, né? Ela põe mais suaves. Joana é abençoada. Então, o que a gente... Porque assim, espírita também tem uma fantasia que as influências espirituais são coisas que definem o rumo da nossa vida. Gente, nenhum espírito vai chegar aqui fazendo um barulho enorme, porque na hora a gente vai perceber e a gente se protege. O que ele faz? É essa picuinha. Não, você é na casa do céu, você vai escutar caqueta. Aí isso vai começar a infernizar a cabeça dela. Aí daqui a pouquinho, você fala assim, ó o assunto lá de novo. Olha lá, ela está comentando agora com a outra do lado. Mas não olha agora não. Disfarça, depois você olha. O que vai começar a acontecer? Ela vai agora com isso na cabeça. Gente, se ela for uma pessoa impetuosa, próximo encontro ela vai falar assim: menino, o que você tiver que falar pra mim, você vê se você conversa e fala comigo. Eu detesto gente assim. Ô, gente, e às vezes a colocação foi assim, ó. Ela falou uma coisa que eu não concordei. Precisa ver se aquilo é mesmo do jeito que ela falou, porque eu tenho a impressão que no livro está de outro. Ela falou mal. Ela ficou em dúvida com a colocação, ponto. Nada pessoal. Então, como é que o espírito acha um jeito para fazer interferência? É avaliando tanto que eu sou orgulhoso, tanto que eu sou vaidoso, tanto que eu não dou conta, e ele vai explorar isso. Porque sabe que isso me leva para o desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo que um tenta fazer isso, o outro tenta me auxiliar. Faz uma prece, vigia o pensamento. As pessoas não são obrigadas a concordar com você. Mas para quem que eu vou dar ouvido? Para onde eu tenho maior afinidade. Então, de novo, onde é que está a minha afinidade? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se a maior afinidade é com a perturbação, eu preciso entender que isso faz parte do meu procedimento diário. Ou a gente não faz esse papel de espírito perturbador com as pessoas. Olha, eu estou te contando, mas você não fala que eu te falei? Não, por favor, deixa esquerdo, tá? Viu? Então. Olha o espírito valoroso. Além de falar, não assume que falou. Além de maledicente, não tem coragem de assumir o que faz. Típico. Também a gente tem que treinar a receber a crítica, e muitas vezes uma verdade ou não, e a gente trabalhar isso, né? A gente não se envolver nesse sentimento, mas procurar entender por que será que aqui isso aconteceu. A gente sempre trabalhar primeiro, né, no lado de que eu não devo fazer crítica, né, uma crítica que tem uma intenção pejorativa. E se eu receber a crítica, eu receber essa crítica e tentar entender por que isso aconteceu, quem fez,
por que que fez, né? O momento que aquela pessoa se encontrava. Porque se eu aceito simplesmente a crítica, eu posso entrar num descontrole que vou demorar, às vezes, meses para me restabelecer. Agora, se eu procurar trabalhar e entender isso, também é um exercício nosso. Se tem alguém que critica muito, que é um problema dele, vamos trabalhar em nós como receber essa crítica e não deixar com que ela nos contamine. Isso que a Dona está falando, Pedro fez exatamente essa pergunta para Jesus. Isso está num dos livros da Amélia Rodrigues. Ele fala assim: mestre, o que fazer quando o outro fala mal de nós? E ele ainda coloca, principalmente os amigos. Ele diz assim: o outro sempre está certo. Porque se o que ele falou é verdade, você analisa e corrige. E se o que ele falou é mentira, você ora por ele, porque ele é alguém que está em desequilíbrio. Então, tenha para você que o outro sempre está certo. E não deixe isso gerar em você uma perturbação. Então, é um exercício. Ou eu vou aceitar para me corrigir, ou eu vou entender que o que ele falou não procede com aquilo que eu fiz. Então eu vou entender que foi um momento de dificuldade dele ter feito uma crítica, às vezes tão maldosa, que machucou tanto, mas foi ele. E eu tenho que aprender a perdoar esse momento, porque a gente também faz isso. Então, é uma boa saída. Essas influências são fontes alimentadoras da discórdia, do erro, da maledicência e da calúnia, que perturbam o relacionamento. Quantos relacionamentos a gente conhece que terminou por conta de conversa errada, de maledicência, de enganos, nada de coisas concretas. Tudo que eu acho, que eu vi, que eu penso, mas assim, de definitivo não tinha. Então, esse tipo de relacionamento que a gente faz com uma perturbação pode determinar a falência de um relacionamento necessário. Os sentimentos são produtos das experiências que realizamos, mas o conteúdo desses sentimentos sofre a influência da ação dos espíritos. As vibrações dessas experiências são absorvidas, mesclam-se com a anterioridade e a atual reencarnação. Essas vibrações se multiplicam no contexto celular e se dividem em agregados energéticos, definindo novos padrões de comportamento e interferindo no conteúdo energético do espírito. Ou seja, a partir de uma conversa, eu posso construir uma doença. Por quê? Olha, se na anterioridade da Dona Jacinta já tiver essa dificuldade em compreender e aceitar a crítica, eu venho aqui e vou alimentando. Isso vai acessar o que tem na parte da memória chamada anterioridade que ela veio trabalhar. Isso vai crescer. Ela pode ir embora daqui magoadíssima. E de repente, dependendo da característica, ela vai fazer uma coisa que todo mundo conhece. Nunca mais eu volto aqui. A partir de amanhã, eu vou trabalhar lá no grupo, lá em Pontal. Esse povo daqui não me serve. Com tanto esforço, vão ficar falando mal de mim, não quero mais conversa com ninguém daqui. Então, eu mexi no sentimento, que eu fiz despertar um sentimento em desequilíbrio, mas que gera dor. Aí ela vai deixar isso crescer. O que ela falou aqui? Contamina a célula. Porque como é que vai ser a semana dela com tanta mágoa? Então vamos pensar agora. Se ela já estiver lutando com uma questão assim, eu estou tentando controlar a minha hipertensão. O que vocês acham que vai acontecer essa semana com ela? Ela vai ter pico. Ela vai falar o remédio não está fazendo mais efeito. Eu tenho uma questão de saúde. Então assim, nós vamos definir aqui um desequilíbrio que pode ser real agora. Vai ficar orgânico.
Mas como é que começou? Com uma conversa desencontrada. Então, para a gente entender como é sério o que pode acontecer no relacionamento a partir de uma conversa. Então eu preciso analisar muito. Ter muito hábito de orar para me reequilibrar e avaliar de outro ponto de vista. Por quê? Porque senão eu me envolvo e a situação toma uma proporção que não é realidade, mas é como eu ouvi e construí na minha intimidade. E a partir daí, corrigir é difícil. Última coisa, só para a gente encerrar. Aí ela falou assim, não volto mais aqui, isso não me serve. Aí passa o tempo, além da mágoa, ela vai carregar a tristeza, porque ela gostava de vir aqui. E além de tudo, para sair daqui, ela arrastou embora o marido dela, porque ela falou, você escolhe, ou você vai tocar sua gaita lá, ou vai comigo para outro lugar. A discussão do seu Paulinho não vai entrar agora. Nós vamos falar só da noite assim. Gente, como é que vai ser voltar atrás dessa fala? E daqui um mês, 2, falar assim, olha, eu senti falta e vou voltar. Será que meu orgulho vai permitir essa volta? Será que eu vou dar conta de encarar as pessoas que eu falei, nunca mais quero ver vocês? Então aí, eu estou morrendo de vontade de voltar. Mas agora, eu tenho que lixar a outra face do orgulho e fazer o famoso braço torcer. Será que eu dou conta? Então era 1. Ela já está com 2 não, com 3 problemas graves a partir de uma conversa mal feita e que vai gerar a ela um sofrimento crítico. Então, olha como vai ficando séria a situação a partir de uma falazinha. Então, a gente tem que analisar muito bem isso.